Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro de toda manhã da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, segunda-feira, dia 25 de abril, né? Ainda do tempo pascal, mas hoje a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. São Marcos era um discípulo, né? Acompanhou Paulo na sua viagem, depois foi quase o secretário, eu diria, de Pedro, como primeiro Papa, também foi discípulo de Pedro em Roma. Por isso a liturgia da palavra hoje está voltada para a festa desse evangelista. A primeira leitura da primeira carta de São Pedro, capítulo 5, do versículo 5 ao 14. Como que se vence o demônio? Muitos queriam ter esse segredo, não? Às vezes atribuem certas coisas que sofrem, que vivem, que passam, acontecimentos da vida, como se o demônio estivesse nos perseguindo, nos fazendo mal, algo, sei lá. Como que eu coloco o demônio longe da minha vida? É o que diz Pedro. Com a humildade, me revestindo da humildade, da pequenez, esvaziando de mim mesmo, mortificando em mim as paixões, o orgulho, a soberba, a avareza, a inveja. É a única maneira mais fácil, mais prática, né? De fato vencer o demônio, de não sofrer com esses ataques que o demônio possa fazer a cada um de nós. Não? Se lá desanimando a gente de vir à igreja, de rezar, de tanta coisa assim, o demônio fica contente quando você não faz a vontade de Deus, quando não reza, quando não é capaz de morrer a tua mulher, ao teu marido, quando tu não obedeces o teu pai e a tua mãe. Sim, tudo isso é verdade. Por isso o único jeito de vencê-lo é a humildade, revestindo de humildade. Porque o humilde, ele vai servir, vai morrer ao outro, vai pagar o mal com o bem, ou seja, revestir-se da humildade, rebaixar-se. Aqui Pedro usa várias expressões, não? Buscando este esvaziamento de si mesmo, não? Porque ele reconhece, São Pedro, o demônio está como um leão a rugir e espera doidinho poder devorar alguém. E quem ele devora? Aquele que se enche de si mesmo, que vive para si, que ainda não mortifica em si mesmo as suas paixões. Este é aquele que fica à mercê do ataque deste leão, do demônio. Aí eu espero que de verdade o Senhor nos ajude a mortificarmos em nós tantas coisas para de verdade poder saber lutar contra as insídias do demônio. O evangelho de hoje é do evangelho de São Marcos, capítulo 16, do versículo 15 ao 20. Marcos, como que ele recebeu a pessoa de Cristo? Por Paulo, por Pedro? Bem provável não conheceu a Cristo pessoalmente. Mas isto que ele recebeu da igreja, a fé que ele recebeu da igreja, ele resgatou no seu evangelho as coisas principais, fundamentais, de uma forma, eu diria, a gente pensa que por ser reduzida, o evangelho de Marcos é mais curto que o de Mateus, e muitos pensam que o evangelho de Marcos se inspirou no de Mateus e fez um resumo do evangelho de Mateus. E ao contrário, o primeiro, o mais antigo, o evangelho de Marcos, é Mateus que se inspirou no evangelho de Marcos para escrever o seu evangelho. Por isso é um evangelista que de fato recebeu a Cristo como um sofredor, não? Aquele que carrega sobre si o sofrimento, a paixão, a dor, é humilhado, ou seja, é o homem que colocou no seu evangelho, não, este Messias que sofre.
E eu espero que, lendo o Evangelho, vejamos que, de fato, Marcos entendeu o que é a grande notícia em Cristo. Sim, existe a dor, existe o sofrimento, existe a morte, mas Cristo é aquele que nos dá um poder, que é a sua ressurreição vivente em nós, que ainda que eu carregue no meu corpo as marcas do sofrimento, das dores, da cruz, da paixão, das doenças, das dificuldades, também comigo carrego o poder da ressurreição de Cristo. Por isso aqui o Evangelho de hoje coloca Jesus enviando os discípulos para anunciar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todos os povos. E diz que acompanharão os discípulos sinais que ajudam não só a fazer credível a palavra do apóstolo, mas também como uma manifestação de que Cristo está vivo e acompanha a sua igreja. E pelas mãos dos apóstolos se realizam sinais, curas, milagres. Por isso que diz aqui o Evangelho que nesta missão de fazer de todos os povos discípulos de Cristo, serão os discípulos acompanhados de sinais, expulsarão demônios, falarão novas línguas, se pegarem serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, ficarão curados. Porém aqui, estes sinais que acompanham os apóstolos na sua missão, não são o fundamental da missão, apenas para ajudar a missão dos discípulos, de fazer todos os povos discípulos. E são uma manifestação do poder do ressuscitado na igreja. Por isso espero que nós que estamos vivendo neste tempo pascal, sim, eu sei que muitos sofrem, estão desesperados, agoniados e querendo que Cristo lhes liberte do sofrimento, da dor, de tanta coisa que talvez estão passando. Mas a boa notícia não é que Deus veio no seu Filho, assumiu uma carne como a nossa, no seio da Virgem Maria, para nos tirar e eliminar a dor e o sofrimento, não. Mas para nos dar um poder, que é o poder da ressurreição de Cristo, que dá sentido. A cruz começa a ter sentido se eu vivo a partir da fé em Cristo na ressurreição. E sei que a morte foi vencida pela morte e pela ressurreição de Cristo, e por isso é o que Marcos escutou de Paulo, de São Paulo. O que nos pode separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, perigo, fome, nudez, espada? Nada. Por isso espero que este dia ainda vivamos firmemente a nossa experiência pascal deste ano, da Páscoa deste ano, para que de verdade, fortalecidos na fé pela ressurreição do Senhor, possamos ser suas boas testemunhas no mundo de hoje, e ajudar a tantos que precisam de uma palavra de salvação na sua vida. Oremos. Bendito és tu, Pai. Opa, sabe de uma coisa? Vou fazer a oração da coleta da missa de hoje de São Marcos. Como não? Já que estamos na festa deste evangelista. Oremos. Ó Deus que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo os seus ensinamentos, que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.